Então, tem algo mais sobre a sua personalidade ou sobre a personalidade do seu atleta do que você imaginou aqui até agora? Só para você entender, basicamente a personalidade ela se refere aos traços e características, ou também a combinação dessas características. E elas acabam tornando você uma pessoa única, ou seja, você não vai ser igual a outra pessoa, você pode ter similaridades, mas você nunca vai ser extremamente igual, porque de alguma forma, algumas características que você tem vão diferir daquelas outras pessoas, do seu atleta, do seu professor, por exemplo, dentro do mundo esportivo, ou quiçá mesmo na sua vida. Então, você estudar essas personalidades no esporte vai ajudar você a entender melhor o atleta, o treinador, o aluno, isso com maior eficiência. Por quê? Quanto mais você descobre, quanto mais você sabe, melhor você sabe lidar com essas personalidades. E assim você consegue criar estratégias para que você consiga, por exemplo, gerar mais resultados nesse sentido, certo? Só para você ter uma ideia, existem 3 níveis que compõem a personalidade. O nível mais básico e profundo da personalidade é chamado de núcleo psicológico. E esse núcleo tem incluso nele as suas atitudes, os seus valores, os seus interesses e motivações, como também as suas crenças sobre o que você pensa, sobre o que você acredita sobre si mesmo e também a sua autovalorização, ou seja, a sua autoestima também, o quanto você tem se valorizado e acredita no seu potencial, por exemplo. Muito disso, às vezes, acaba sendo desconhecido por você mesmo, sobre a sua própria personalidade. Isso quer dizer que é o seu eu real, é quem verdadeiramente você é. Mas de alguma forma, muitas observações ali, muitas características, elas estão escondidas, porque muitas vezes nem mesmo você sabe que elas estão ali. Então, nesse sentido, não o que você deseja mostrar para as outras pessoas, mas é aquilo que literalmente você é no seu íntimo, é a sua identidade. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe lidar com as suas características, maior é a probabilidade de você conseguir obter resultados através da sua personalidade. Só para você ter uma ideia, a título de exemplo, os seus valores, eles poderiam ser família, amigos, a religião na sua vida. Tudo isso pode contar numa tomada de decisão dentro do mundo esportivo. A ida para um novo clube, um novo treino com novas pessoas, com novos ambientes. Tudo isso acaba contando, por exemplo, quando você fala desse nível básico que eu estou te apresentando aqui agora. Tá? O segundo dele é as respostas típicas. O que são elas? São as formas como a gente acaba se ajustando ao ambiente ou como o seu comportamento lida naquele ambiente à sua volta, por exemplo. Então, como que você lida no seu ambiente à sua volta? Como que você se sai em determinadas situações? Você pode ser extremamente otimista, pode ser uma pessoa mais calada, pode ser uma pessoa mais observadora. E esses podem ser alguns indicadores de que você é uma pessoa mais introvertida, por exemplo. Tá? Mas como que você vai saber isso? Porque se você fizer isso repetidas vezes, se você tiver as mesmas atitudes, isso te traz essas características. Agora, imagina você chegando num novo ambiente de treino, e aí uma pessoa, um colega de treino, um treinador, começa a te observar e percebe que você é mais calado, que você é mais observador, que você não conversa tanto, e aí sem te conhecer, essa pessoa ela pode julgar que você é introvertido. Mas ela pode ter uma falsa impressão. Por quê? Porque ela só te conheceu naquele momento. Beleza? Então isso não quer dizer que você seja uma pessoa introvertida se você tem respostas diferentes em determinadas situações. Agora, se você sempre faz aquilo, e aí a pessoa começa a observar dentro do mundo esportivo, literalmente aquele é um traço seu, uma resposta típica. Agora, se é vez ou outra, opa, estou me ambientando ainda, pode ser que não seja isso. Então é um cuidado que você tem que ter.
Ou seja, isso pode, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, não ser uma resposta típica sua, porque assim não é o mais comum que você faz. Então, simplesmente, como eu já disse, você agiu assim naquele determinado momento. Então, é muito importante você ficar ligado nisso, tanto nos atletas, nos alunos. Aquela característica que ele está apresentando é só naquele momento ou ele traz aquilo em vários momentos? É típico dele ter aquela resposta, por exemplo? E o terceiro, nesse sentido, desses 3 níveis que nós falamos, então imagine uma pirâmide e no nível de cima você tem o desempenho de papéis. O desempenho de papéis ele é baseado na sua percepção da situação social, por exemplo. Mas como assim, Douglas? Do que você está falando? Então, situações diferentes podem exigir comportamentos diferentes. É meio louco isso que eu estou até te trazendo, tá? Mas aí você deve pensar, tá, de novo, mas como assim, Douglas? Do que você está falando? Então, imagina que em determinado momento você pode ser aluno, tá? Durante uma aula. Imagina que eu estou ali treinando jiu-jitsu, é o esporte que eu gosto, e aí no treino eu sou aluno. Só que pode ser que em um outro momento, em seguida, eu vou lá dar um treinamento mental, por exemplo, para um atleta. E naquele momento é como se eu fosse o mentor, é como se eu fosse o professor. Então, e chega, por exemplo, à noite eu vou exercer o meu papel de pai. Ou seja, em alguns momentos você vai exercer papéis diferentes, você vai ter um papel de liderança, em outros você vai ser mais ouvinte, vai ter que estar mais atento, em outros você vai estar mais desprendido de responsabilidade, por exemplo, porque não é você que vai ter que estar dando aquela aula. Então, é diferente o papel que eu tenho hoje, por exemplo, como faixa marrom de jiu-jitsu. Então, por mais que eu esteja lá para aprender, você tem a responsabilidade de ser espelho para os mais novos, para os faixas brancas que estão chegando. Faz sentido? Então, isso é diferente de quando eu era, por exemplo, o faixa branca. Era tudo muito novo. Então, não é que eu deixei de ser aluno, mas o papel ele vai mudando também ao longo do tempo, porque você precisa entender esses papéis também para você conseguir trabalhar ainda mais as características do treinamento mental do aquele atleta olímpico, por exemplo. Faz sentido?